fica olhando, a pessoa se fala tudo. Agora vai dar certo, né? Vai, Deus quiser. Pode parar. Igual. Grande abraço a todos que acompanham. Sou o terceiro sargento Tiago, da Estação de Bombeiros de Brotas. Hoje aqui na presença da Prontidão Verde, com Cabo Orlando, Cabo Brandão e Cabo Batistela. Vamos falar aqui um pouco a respeito de trauma torácico. Depois de um certo tempo aí a nossa prontidão está completa, né? Por motivos aí de afastamento de saúde e tal. Então, estamos prontos, né? E para atender a nossa região, que são 3 municípios, além de Brotas, Tirapina e Torrinho, numa área de mais de 2.000 km². Eu vou pedir para que vocês ocupem seus lugares, tá? E só para esclarecer, por motivos de filmagem, eu peço para que vocês anotem as dúvidas no papel e posteriormente a gente tire essas dúvidas aí, tá bom? Então o tema hoje é trauma torácico. Vamos falar da anatomia da região, fisiologia, as lesões e o tratamento que o socorrista vai fazer se ele se deparar com esse tipo aí de situação. Uma avaliação da vítima e o manejo dela. Lembrando que para um bom entendimento da lesão, esse bom entendimento passa por conhecer o corpo no seu funcionamento normal. Tá? Então eu vou explicar isso antes, para posterior explicar os tipos de trauma. Vamos iniciar explicando a região que compreende o tórax. Então, lembrando da posição anatômica, que é corpo ereto, pés unidos, olhar ao horizonte, palma das mãos virada para frente, dividindo o corpo na sua região aqui frontal, parte anterior, parte posterior. Então, ó, o tórax, que região que compreende o tórax? A região que compreende o tórax é a metade superior anterior do tronco. Então, tronco, metade superior anterior. Em sua cavidade encontram-se 2 dos principais órgãos do nosso corpo: coração e pulmões. Eles são protegidos, né, por 12 pares de costelas, sendo 10 ligadas à coluna na parte posterior e ao externo na parte anterior, mais 2 pares de costelas flutuantes que eu vou mostrar depois. Então, tamanha a importância desses órgãos para o nosso corpo, ele é protegido por um esqueleto axial, para que ele não sofra nenhum tipo de lesão, impacto ou algo que possa prejudicar o seu funcionamento. E na parte inferior, quem separa a cavidade torácica da cavidade abdominal é um músculo, que chama músculo diafragma. Curiosidade sobre esse músculo: no nosso corpo nós possuímos sempre pares, né, na musculatura. Por exemplo, o que tem de um lado tem do outro. O diafragma ele é um músculo ímpar. São raríssimos, né, essa exceção. E ele fica na transversal aqui, separando essas cavidades. Outro detalhe importante é que ele só é atravessado por 3 estruturas: esôfago, veia cava inferior e aorta descendente. Tá? Anatomia, que significa dividir em partes. Aqui uma anatomia mais externa do nosso corpo. A gente consegue observar o esqueleto primeiramente, né? Depois algumas estruturas como artérias, veias, artéria subclave, artéria carótida, veia jugular, e as costelas na parte posterior. Elas têm origem na coluna e na parte anterior elas se ligam no osso externo, que é dividido em 3 partes: manúbrio do externo, corpo do externo e processo tifoide, aquela pontinha de osso que nós localizamos antes de iniciar uma RCP. O coração fica bem aqui do lado. Se a gente observar detalhadamente, ó, as 5 primeiras costelas, elas são ligadas diretamente na coluna e no osso externo. Então elas são chamadas de costelas verdadeiras. As próximas 5, elas não são ligadas diretamente, elas ligam entre si, nessa região aqui, ó, que compreende tecido cartilaginoso, para depois ligarem-se ao osso externo. Então essas costelas são chamadas de falsas costelas. E mais 2 pares, aqui não é possível ver nessa apresentação,
costelas flutuantes, elas só têm a origem, que é lá na coluna, mas não tem inserção, elas ficam suspensas. Então a gente observa o quê? Que isso é uma proteção, né? Uma proteção importante aí para esses órgãos vitais. Além do coração e pulmão, que a gente observa ao fundo aqui, as costelas também protegem lateralmente, algumas na parte frontal, os nossos órgãos, né? Como o estômago, o fígado, o baço e até uma parte do intestino. Mas principalmente o sistema cardiovascular nosso. Agora uma anatomia aí mais interna, né? Mostrando o coração, mostrando a aorta no seu processo de distribuição de sangue arterial para todo o corpo, a aorta ascendente, arco aórtico, a aorta descendente. Aqui em azul a veia cava superior, em vermelho aqui ó, a artéria carótida, aquela artéria que a gente afere o pulso, né, central, veias jugulares. O diafragma, né, essa musculatura sobre o qual o coração e os pulmões repousam, né? Então ele tem uma função também importantíssima na respiração. Ele contrai na hora de expirar e relaxa na hora de inspirar. Já comentei, né, as três estruturas que atravessam aí o diafragma são o esôfago, a aorta descendente e a veia cava inferior, mas nenhuma atravessa, então esse músculo além de tudo ele separa as duas cavidades, torácica e abdominal. E outra curiosidade, aí o coração, ó, ele tem um tamanho aproximado da sua mão fechada. Lógico, pessoas maiores têm um coração maior, têm uma mão maior, mas basicamente é isso aí. Fisiologia, compreendendo agora o funcionamento desses órgãos, né? Pulmões e coração são órgãos responsáveis pela respiração e circulação, sistema cardiorrespiratório. Ambos necessitam trabalhar em conjunto para o oxigênio chegue aos órgãos, tecidos e as células. E para que o oxigênio seja expelido, seja eliminado, os produtos metabólicos aí da respiração. Qual que é o caminho do ar? Então ele entra pelas narinas, passa pela faringe, laringe e traqueia, depois brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares já no pulmão. Os alvéolos exatamente onde vai acontecer a troca gasosa. Elimina-se o oxigênio e capta-se, elimina-se o gás carbônico e capta-se o oxigênio. Tá? Uma curiosidade aí, o oxigênio do ar ele compreende 20%. Então esse 20% aí que o corpo utiliza. Rota da circulação, então temos a pequena circulação, que é coração, pulmões e coração, e grande circulação, todo o corpo. Vamos tentar explicar melhor isso aí. Nosso coração recebe sangue venoso pelo átrio direito, né? Aquele sangue já que está trazendo os produtos metabólicos como o gás carbônico, entra lá no átrio direito. Posteriormente ele passa para o ventrículo direito, que vai ser bombeado para os pulmões, para acontecer a troca gasosa. Sai gás carbônico, entra oxigênio. Feito isso, ele retorna para o coração no átrio esquerdo e vai ser encaminhado para o ventrículo esquerdo, cuja câmara é responsável por impulsionar sangue rico em oxigênio para todo o corpo. Então esse processo aí, que o sangue chega no coração, troca gasosa no pulmão e volta para o coração para ser bombeado para todo o corpo, ele recebe o nome de pequena circulação, onde vai acontecer a troca gasosa e enriquecer o sangue de oxigênio. Tá? Fazer o transporte através da mioglobina lá, que se liga na presença de ferro e tudo mais, o oxigênio. E grande circulação, todo o corpo. O ventrículo se comprime, né? Se contrai, lança todo o sangue oxigenado para o corpo e assim que ele retornar, completa a grande circulação. Ele retorna pela veia cava inferior, né, do corpo e superior também, que faz a parte lá da nossa cabeça, cérebro, etc. Detalhe importante aí, uma curiosidade, quando os átrios eles se contraem,
é a pressão, é o relaxamento, né? É a diástole lá da pressão arterial, é o menor número. E quando os ventrículos se contraem, é a sístole, é o maior número da pressão, 12 por 8. 12 é a sístole, 8 é a diástole. É contração e relaxamento das câmaras cardíacas. Ainda na fisiologia, sobre os pulmões agora. Como que acontece essa respiração? Ela acontece por diferença de pressão, auxiliado pelos músculos intercostais e diafragmas. Tá? Músculos intercostais entre aqui as costelas e o diafragma é o principal deles. Tá? A ventilação, que são as trocas gasosas, são controladas pelo tronco encefálico, na região do encéfalo, através da pressão parcial de gás carbônico, pressão de CO2 e pressão parcial de oxigênio. Células especializadas que possuem quimiorreceptores, que estão localizadas na aorta e carótida, estimulam o aumento da frequência respiratória, caso a pressão de gás carbônico esteja elevada, retornando à homeostasia. Então, olha, observa a complexidade do nosso organismo aí. Algumas células são exclusivamente para perceber que algo não está normal, como a presença de gás carbônico. Já vai mandar aquele sinal para o cérebro para que a frequência respiratória seja elevada e a captação de oxigênio seja aumentada para que o seu corpo entre em homeostasia, ou seja, equilíbrio do metabolismo. E a fisiologia do coração. Quem controla o batimento e a frequência cardíaca é o nódulo sinoatrial. É um feixe nervoso responsável pelos impulsos elétricos que dão ritmo aos batimentos. Então aqui, ó, o coração é composto por 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos, cuja função principal é bombear o sangue para todo o corpo. Então são 2 átrios e 2 ventrículos, átrio direito que recebe sangue venoso, ventrículo direito que impulsiona o sangue para o coração, depois átrio esquerdo que recebe o sangue oxigenado e ventrículo esquerdo, que é quem manda o sangue oxigenado para todo o corpo. Uma curiosidade aqui, ó, um adulto em repouso ele possui de 70 a 80 batimentos por minuto e o ventrículo esquerdo de uma pessoa normal é capaz de bombear de 70 a 80 ml volume de ejeção. Então, se a gente pensar lá no débito cardíaco, que é a frequência cardíaca vezes o volume de ejeção, em 1 minuto o coração é capaz de bombear de 5 a 6 litros por minuto. É exatamente a quantidade de sangue que a pessoa tem no seu organismo. Então, em 1 minuto, todo o sangue do seu corpo já circulou pelo coração e órgãos. Então nós falamos da parte fisiológica, da parte anatômica, como que era o funcionamento do coração e dos pulmões, né? Dessa parte da região torácica. Agora vamos falar exclusivamente dos traumas torácicos, em especial fratura de costelas, lesões penetrantes, pneumotórax simples, aberto e hipertensivo, hemotórax, contusão cardíaca e ruptura da aorta. Existem outros tipos, né? Mas pelo tempo que a gente tem aí para fazer, selecionei esse aqui como os mais importantes e que a gente precisa conhecer mais a fundo num atendimento pré-hospitalar. Então vamos lá. Fratura de costelas, também conhecido como arcos costais. Comum em traumas torácicos, como queda de níveis elevados, acidentes automobilísticos, agressões ou até osteoporose. A gente observa que a maior incidência é da 4ª à 8ª costela, exatamente porque elas começam a diminuir a sua espessura e ficam numa região mais exposta. Qual que é o risco? As extremidades quebradas podem lacerar músculos, vasos sanguíneos, pulmões e causar pneumotórax, que nós veremos à frente aí a sua definição. Elas causam fortes dores, crepitação no local e respiração superficial. A pessoa não consegue concluir o
seu pulmão, o ciclo respiratório, encher o pulmão, justamente porque está lesado, então fica aquela respiração superficial, até pela dor, que acaba limitando esse processo. O manejo e mobilização dos membros superiores ou do membro superior do lado em que aconteceu, posicioná-la de maneira confortável, ministrar o O2 e monitorar, avaliar se ela vai diminuir o seu Glasgow, né? Se ela vai ter uma complicação aí em decorrência dessa lesão. Lesões penetrantes. Objetos variados que entram na cavidade torácica. O ar pode ser estimulado a penetrar no ferimento se a resistência for menor que pelas vias aéreas. Ou seja, aquele objeto penetrante criou um orifício tão grande, né, ou de um tamanho suficiente para que o ar entre por ali mais facilmente que pelas vias aéreas. Então vai ser esse caminho, só que é o caminho errado, porque ele não vai para o pulmão, ele vai ocupar aquela câmara do espaço lá, né, da cavidade torácica. Vamos ver mais para frente aqui. Pode ocorrer o quê? Pneumotórax, né? Pneumotórax simples, presença de ar na pleura. Então o que é a pleura? É uma membrana que reveste os órgãos. No caso do pulmão, a membrana mais externa é a membrana parietal. E a membrana mais externa, aliás, é a pleura parietal. E a membrana mais interna é a pleura visceral. Quanto mais ar, mais colapso no pulmão afetado. Por quê? Ele começa a comprimir o pulmão, impedindo que ele se expanda para fazer as trocas gasosas. É justamente esse o risco do pneumotórax. Pneumotórax aberto, causado principalmente por objetos penetrantes como ferimentos por arma de fogo, ferimentos por arma branca. Pode haver o fluxo de ar de dentro para fora conforme a respiração. Nesse caso é necessário fazer aquele curativo oclusivo, né, em 3 pontos, para evitar tanta perda assim do ar. Pneumotórax hipertensivo, ele aumenta, o aumento do ar no espaço pleural eleva a pressão torácica, comprometendo o retorno venoso. Vai diminuir o débito cardíaco, que nós já explicamos, resultando em choque. Esse tipo de choque é o vasogênico. As paredes dos vasos sanguíneos vão se dilatar, porém não tem sangue o suficiente para percorrer ali. Tá? O manejo dessas vítimas aí, ó, ministrar oxigênio, curativo oclusivo, exceto gases, porque ela é porosa, não vai fazer o papel ideal ali no tamponamento, transporte imediato ou suporte avançado e monitoramento constante. Hemotórax. Agora já saímos lá, né, do pneumotórax, presença de ar, e o hemotórax remete-se ao sangue, né? Sangue. Ocorre quando há entrada de sangue no espaço pleural. E esse local ele pode acumular de 2,5 a 3 litros de sangue, causando perda aguda do volume circulante. Nós vimos lá nos tipos de choque que é justamente essa quantidade que a pessoa já começa a sentir os efeitos do choque. Mais da metade aí, ó, da quantidade de sangue que ela tem no seu corpo não estará mais circulando. Né? Então, lembrando aí que quem mais sofre com isso são exatamente os pulmões, coração e o cérebro. De 4 a 6 minutos já começa a sofrer as consequências. Maior gravidade entre as lesões torácicas, facilmente evolui para o estado de choque. Fornecer oxigênio com suporte ventilatório, aquecimento da vítima, transporte imediato e monitoramento constante. É o tratamento que eu devo dar para essa vítima aí. Contusão cardíaca. Agora nós já vamos falar de algo que está agredindo o nosso coração. Resultante de traumas na região anterior do tórax, principalmente em eventos de desaceleração, como acidentes de trânsito. Ocorre a compressão do coração contra o osso externo na parte anterior e coluna vertebral na parte posterior.
Foi citado que ele possui uma proteção justamente para que não seja agredido, né? Então, quando acontece, normalmente os casos são graves. Essa compressão pode causar lesão valvular ou contusão cardíaca. Apresenta dor torácica, falta de ar e palpitações. O ideal é administrar oxigênio e informar os médicos acerca do ocorrido. Ruptura da aorta. Esse é um caso gravíssimo, né? Tão grave que talvez se acontecer no centro cirúrgico a pessoa já não tenha tanta chance de vida, quiçá num local distante aí. Pode ocorrer em colisões frontais por cisalhamento, ou seja, ruptura, né, da aorta ali. Então aquela região lá da aorta descendente, arco aórtico, que se derivam a artéria carótida, subclávia, direita e esquerda, e a aorta descendente. É nessa região que costuma ocorrer esse tipo de ruptura da aorta. Perda aguda do volume sanguíneo circulante e estado de choque. Pode haver diferença de pulso nos membros superiores ou até inferiores, né? Artéria poplítea, artéria femoral também. O ideal, ministrar oxigênio e transporte imediato, além de informar o centro médico quanto antes, para que eles já se preparem para esse tipo de atendimento. Então, pessoal, nós falamos a respeito do trauma torácico, dos tipos de trauma torácicos, né? Primeiro, como é o funcionamento normal do nosso organismo, quais os tipos de trauma, os cuidados e o manejo que devemos ter com essa vítima. Eu agradeço a oportunidade, espero que tenha contribuído aí com o conhecimento, né? Levado algum tipo de informação, relembrado outros, e até a próxima. Fiquem com Deus.